Bom, pessoal, para fazer a instalação do CentOS versão 7, né, para o uso do sistema de guarda de logs, é só baixar primeiramente essa imagem aqui. Você pode, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, esse link. Depois que você baixar essa ISO, você pode instalar tanto gravando essa ISO em um CD, quanto gravando em um pendrive, usar o programa Rufus, né, para criar um pendrive bootável, colocar essa imagem lá dentro para poder instalar. Ou a terceira opção é instalar por imagem, caso você esteja instalando em uma VM. Você pode instalar esse sistema em uma VM, ou pode instalar em uma máquina exclusiva só para seu servidor de logs também. Tanto faz, tá? Desde que a sua VM tenha os requisitos mínimos que foi passado, né, para rodar esse sistema. Então, uma vez que você baixou a ISO, você pode seguir um desses três passos que eu falei, né? Gravar em CD, colocar no pendrive ou usar direto como imagem para criar sua VM. Aqui eu vou mostrar como é essa instalação usando o VirtualBox. Não é uma recomendação, é apenas porque eu tenho mais uso com ele aqui, conheço mais, então já deixei configurado. Mas pode ser VMware, pode ser Proxmox, pode ser aquele outro da Citrix, que eu esqueci o nome, é o Zen Server, né? Pode ser qualquer virtualizador aí que você tiver, tá? Então eu já criei a VM aqui. Você cria a VM, coloca ela do tipo Linux, 64 bits. Se tiver a opção, você coloca CentOS versão 7. Se não tiver CentOS, coloca Red Hat, 64 bits, ok? Sempre tem que ser 64 bits. Criei essa VM aqui para a gente fazer os testes. Eu vou mostrar aqui para vocês só um detalhe, é que eu coloquei um HD virtual de 2 teras, para imaginar que nós temos aqui 2 teras de HD para fazer essa instalação, tá? E aqui eu vou colocar a imagem, então vou montar a imagem que eu acabei de baixar daquele link que eu mostrei para vocês. Então eu coloquei a imagem para dar boot por essa imagem, para a gente poder fazer a instalação. Depois, no final do vídeo, né, depois que eu já tiver mostrado como instalar, eu vou mostrar como seria se tivesse mais de um HD. Então, vou fazer uma segunda instalação com vocês, mostrando como é instalar tendo mais de um HD, porque muda bastante coisa ali na hora de fazer o particionamento. Tá bom? Então, se você tem só um HD, segue esse tutorial agora. Se você tem 2 HDs, segue o segundo tutorial que eu vou fazer ainda nesse vídeo. Então, eu vou dar um OK aqui e vamos iniciar. Aqui eu coloco a opção de cima, Install CentOS 7. Então, a primeira tela para escolher idiomas, eu começo a digitar português aqui para selecionar português do Brasil. Clique em continuar. Nessa tela aqui, eu faço o seguinte. Clico em rede, nome do host. Mudo o nome do host. Tiro tudo isso daqui e coloco log server, tudo minúsculo. Clico em aplicar. Ele vai aparecer aqui do lado. Depois que eu clico em aplicar. Ele já cria um adaptador de rede aqui, né, virtual. Caso você não esteja fazendo por VM, né, vai aparecer sua placa de rede normal aqui. Você faz esse procedimento também. Clica aqui em configurar, para a gente configurar a rede dessa máquina. Aí você vem aqui para configurações IPv4, tira esse automático e coloca manual. Clica em adicionar e aqui você vai colocar o endereço IP desse servidor de logs, que vai ser um endereço à sua escolha. Eu vou colocar um no meu caso aqui, que funciona para mim, né, no meu cenário aqui, mas você não precisa colocar exatamente esse daqui que eu estou colocando, não. Coloca o seu IP, então. Se você puder colocar IP público, melhor. Se não puder, pode ser IP privado, sem problema. Coloca a máscara correta, coloca o gateway correto e coloca o DNS também. Vou usar esse aqui do Google. Clica em salvar.
E depois clica nesse botãozinho aqui para ligar a rede. Ele já vai mostrar algumas informações aqui, né, daquilo que você colocou. Pode dar uma conferida para ver se está tudo certo e clica em finalizado. Agora vem a parte que é um pouquinho mais complicada e precisa de bastante atenção. Clica aqui em destino e instalação. Aqui, né, nesse tutorial, como eu disse, só tem um HD, que é esse aqui que ele reconheceu, de 2 teras ou 2048 GB, tanto faz, e já deixou ele marcado, tem um Vzinho nele. Então a gente vai usar só esse HD para essa instalação, para ver como vai ficar. Eu clico aqui em eu irei configurar o particionamento, marca essa opção, tá? Clica aqui nessa opção resumo do disco cheio e carregador de inicialização. Você vai ver que só existe um HD e está marcado como iniciar. Então ele vai instalar o gerenciador de inicialização nele, certo? Se você estiver instalando pelo pendrive, tome bastante cuidado, porque pode aparecer o pendrive e pode aparecer o HD, pode aparecer duas opções. Então você vai ter que dar uma olhada pela capacidade para descobrir qual é o seu pendrive e qual é o HD, para você poder marcar como esse iniciar apenas o HD, não use o pendrive, não pode usar o pendrive em momento algum da instalação, ok? Então deixa marcado no HD, depois clique em fechar. Se precisar desmarcar, clica aqui nesse botão ou seleciona outro disco, no caso tirando o pendrive e colocando HD. Clique em fechar. Depois que você marcou essa opção, então clique em finalizado e ele vai te levar para essa tela aqui, onde você vai poder montar o particionamento adequado. Nesse caso que nós estamos aqui, ele reconheceu aqui que o HD tem 2 teras, está vendo aqui, 2048 GB, e o espaço disponível, pouquíssimos kbytes, né? Então, quase 1 mega, então é pouquíssima coisa. Então, esse exemplo que eu estou usando é como se você estivesse usando um HD que já estava particionado com alguma coisa antes, não seria um HD novo, né? Então, caso o seu HD não seja novo e já tenha partições, perceba que aqui ó, vai ter 2 itens que você consegue clicar. Um desconhecido e tem um CentOS antigo que estava sendo instalado nele. Pode ser Windows, pode ser qualquer outro sistema. O que você vai fazer? Vai selecionar qualquer coisa que tem aqui, pode escolher qualquer um. E clica no menos para excluir. E marca essa caixinha para deletar tudo, todos os sistemas de arquivos dessa instalação anterior. Clique em deletar isso. Ele apagou tudo que tinha do CentOS. Tem um desconhecido, a gente abre ele, seleciona qualquer um, clica no menos para remover, marca essa caixinha de novo, deletar isso. Pronto, agora que nós deletamos tudo o que tinha antes, né, é como se esse HD estivesse como novo. Você vê que agora no espaço disponível está igual o espaço total. Então a gente está com todo o espaço do HD para poder fazer esse particionamento, ok? Então nesse momento o que a gente faz? Muda de LVM para partição padrão, clica no mais para criar uma partição. O ponto de montagem aqui você vai colocar barra boot. Caso você não consiga digitar barra, às vezes dá algum problema, né? Em alguns teclados, clica nesse botãozinho aqui que vai ter barra boot aqui já como opção para você selecionar, tá bom? Então, tem alguns teclados que não reconhecem e você não consegue colocar esse símbolo de barra de jeito nenhum. Na capacidade desejada, você coloca 500. Ele já sabe que é 500 megas, ele usa megas como padrão, tá? Clica em adicionar ponto de montagem. Então, ele criou aqui para nós uma partição barra boot, 500 megas, está usando o único HD que nós temos, partição padrão. E o sistema de arquivos nós vamos mudar para ext4. Essa caixinha de reformatar está marcada e não tem como mudar. E é bom que esteja porque precisa formatar tudo, todas as partições. Vamos começar do zero, né? Então tem que limpar tudo mesmo. Ok? Próximo passo, a gente clica no mais e no ponto de montagem a gente seleciona BIOS Boot. Essa partição não é obrigatória em determinadas placas-mãe, mas em algumas é obrigatório. Então vamos criar só por via das dúvidas, para não correr o risco de faltar. Não precisa colocar capacidade, é só clicar em adicionar. Ele já vai criar ela aqui, ó, com o tamanho padrão, ok? Com esse daqui é só isso que nós precisamos fazer. Vamos criar mais uma partição, clica no mais de novo. Dessa vez o ponto de montagem a gente vai escolher swap. E a capacidade a gente vai colocar 2048, seriam 2 GB. Clica em adicionar.
Ele já criou ela para nós e sistema do tipo swap, tá ok. E vamos criar mais uma partição, que é onde vai ser instalado o Linux, né? O CentOS, clica no mais, e o ponto de montagem você coloca o barra, que é a raiz, né? E a capacidade você não precisa, aliás, você não vai usar a notação de megas, você vai usar a notação de gigas, né? Tem que colocar pelo menos 10 gigas, então coloca 10 espaço GB maiúsculo e clique em adicionar. Vai ver que ele foi para cá, aqui, está usando 9.500 megas, quase 10 gigas. É isso mesmo, pode deixar esse tamanho aqui mesmo. Você vai mudar aqui o sistema de arquivos dele para ext4 também, ok? Então, dessa maneira, ó, você vê que do HD de 2 teras, nós temos livre para poder atribuir ainda 2.036 gigas, porque alguma parte já está atribuída nessas 4 partições que nós já criamos, certo? O CentOS será instalado na partição raiz, que é essa barra, ele terá 10 gigas, e todo o restante a gente vai usar para armazenamento dos logs, né, para o uso do sistema mesmo. Então, para isso, a gente clica no mais para criar mais uma partição. Dessa vez, o ponto de montagem é barra opt. Se o seu teclado estiver com problemas, seleciona barra home e apaga o home deixando barra ali e coloca opt. Essa capacidade pode deixá-la em branco. Clique em adicionar ponto de montagem. Você vai ver que ele separou as 4 partições anteriores nesse sistema e essa opt que acabamos de criar nesse dados. Tá? Então, ele já entendeu que isso aqui seriam dados. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai mudar o sistema de arquivos de XFS para ext4, como a gente fez nos outros, né? Tira essa partição padrão e coloca LVM. Nós escolhemos a opção LVM porque caso seja necessário futuramente adicionar mais HD nesse servidor ou nessa VM, com LVM é possível. A gente não precisar reformatar depois e fazer tudo de uma forma bem simples, tá certo? Então a gente muda então aqui para LVM, aqui é XT4 e aqui nós clicamos em modificar. Aqui tem um nome escrito aqui em cima, você apaga isso daqui e coloca VG underline log server, que é sigla de volume group, grupo de volume, né? Aqui só tem um HD mesmo e a política de tamanho você coloca o maior possível para usar todo o espaço. Clique em salvar. E aqui no nome coloca LV underline OPT. LV sigla de Logic Volume, né, em inglês. Então, a hora que você clicar em outro item aqui, ele atualiza tudo que você fez nessa tela, né? Então, só clicar em outro local, voltar. Você vê que ele está com esse tamanho aqui. Se você achar que não está sendo usado o tamanho total, é só você tirar isso daqui, colocar um valor bem absurdo e clicar em outro local. Ele vai automaticamente usar o tamanho máximo, para garantir que nós estamos usando o tamanho máximo mesmo. Tanto que a gente vê aqui que o espaço disponível que sobrou foi 1 mega. Então está correto. Agora a gente já pode clicar em finalizado aqui para a gente poder fazer a instalação, tá ok? Ele vai mostrar a lista de coisas que ele vai fazer com esse HD aqui. A gente clica em aceitar alterações e iniciar instalação. Aí, enquanto ele instala aqui, você clica na senha raiz e coloca a senha. Eu gosto de colocar a senha mudar, tudo minúsculo, arroba 123. Mudar, arroba 123. Porque ela não é uma senha tão óbvia para sofrer um ataque e eu preciso dela apenas para acessar da primeira vez. Depois eu mudo ela, coloco uma senha bem forte mesmo. Clique em finalizado. Só para a gente também não correr o risco de colocar uma senha muito complicada e depois ter algum erro de digitação e eu não conseguir chegar até essa máquina. Então aqui ele vai ficar instalando, eu vou pausar e vou retomar a gravação depois que ele finalizar essa instalação.
Completou aqui a instalação, só clicar em reinicializar, ele vai dar um reboot nessa máquina. Ele vai entrar automaticamente depois de 5 segundos. Caso você tenha usado CD, pode tirar o CD. Caso tenha usado pendrive, pode remover o pendrive. Tá? Se você tiver usado imagem em uma VM e ele estiver iniciando pela imagem, você desliga essa máquina, tira essa imagem lá da configuração para essa VM iniciar só do HD. Essa aqui é a tela de login. Se você chegou até aqui, provavelmente deu tudo certo e a instalação ocorreu tudo bem. A única coisa que é bom testar aqui nesse momento é se ela está tendo acesso à internet. Ela precisa ter acesso à internet, porque eu preciso chegar até essa máquina. Então, para testar isso, o que a gente faz? Quando ele pede o login aqui, você digita root, dá enter. Ele pede o password, você digita a senha mudar @123. Você vê que o cursor não se move, fica dando a impressão de que você não digitou nada, mas é assim mesmo. Tá? Aí depois você dá enter. Se apareceu isso daqui, deu certo, você conseguiu acessar a máquina. Aqui eu dou um Ctrl L só para limpar a tela, né? E dou um comando ping espaço 8.8.8.8 e depois dou um enter. Esse é o comando para a gente saber se essa máquina tem acesso à internet. Então, quando eu estou vendo aqui que cada um desses pings está tendo um tempo ali de resposta, né, em tantos milissegundos, eu estou vendo que tem internet. Depois você dá um Ctrl C para encerrar. E você pode perceber aqui, ó, que no final aqui, né, as estatísticas, você vê que ele mostrou 0% packet loss, ou seja, perdeu 0% dos pacotes. Se tiver 0%, tem internet. Se tiver 100%, está sem internet. Caso estiver sem internet, é bem provável que esteja tudo certo aqui no servidor. E que algo que esteja errado seja na configuração dos seus microtics, da sua rede, roteamento, alguma coisa nesse sentido. Mas caso você queira dar uma conferida nesse momento aqui no servidor de logs para saber se está tudo certo, é só você fazer o seguinte: IP espaço ADDR. Aqui você vê que tem a interface 1, que é a loopback, e tem a interface 2, que é a interface de rede. E aqui nós vemos que o endereço IP que ele pegou foi esse daqui. No meu caso, 192.168.0.80/24. Então a gente vê aqui o IP e a máscara. Ok? E se você quiser ver qual foi o gateway que ele pegou, dá o comando root L, dá enter. Ele vai mostrar aqui, ó, na segunda linha, né, desse default aqui, o gateway 192.168.0.1. Então, se você revisou as configurações, está tudo certo, e mesmo assim não tem internet, pode tentar pingar em 192.68. Opa, meu unlock estava desabilitado. Ping 192.168.0.1. Esse 192.168.0.1 é só para mim. Para você, você vai colocar o IP do gateway que você colocou. Então, aqui eu vejo que eu consigo pingar no gateway. Então, até o gateway eu estou chegando. Assim, você determina o que pode estar errado para poder estabelecer conexão com a internet nesse servidor. Ele precisa ter conexão com a internet. Ok? Feito isso, você pode dar um Ctrl D para poder sair, né, desse login aqui, deixar a máquina nessa tela mesmo. Agora eu quero te mostrar outra coisa. Agora que ela está instalada, se ela tiver já com... Vou voltar aqui. Eu vou finalizar essa máquina aqui, que eu não estou conseguindo dar um Alt Tab. Vou desligar ela. Aí, agora sim. Estava querendo buscar o bloco de notas aqui. Então, se você já instalou e ela está tendo acesso à internet, né, mantenha ela ligada para eu conseguir chegar até ela. Se você colocou um IP público, então é só você me chamar, me mandar uma mensagem dizendo qual é o seu IP público que você colocou nessa máquina, para eu poder acessar ela e começar a fazer a instalação do software. Mas caso você tenha colocado um IP privado, eu vou precisar chegar nessa máquina através de redirecionamentos, de dois eu preciso. Um redirecionamento para eu poder acessar via SSH e outro redirecionamento que eu vou precisar acessar via banco de dados. Eu preciso desses dois redirecionamentos ativos sempre, ok?
Se você quiser fazer aí nas suas regras de segurança, de firewall, né, para garantir que seja liberado apenas o meu acesso, né, os únicos 2 IPs que vão fazer o uso dessas regras aqui, desses redirecionamentos, é o meu IP 45.55.1565 e graçasoft, sem o cedilha, suporte.ddns.net. Você pode colocar esses 2 IPs aqui como exceção, né, esses 2 liberados, que são os únicos IPs que eu vou usar para fazer o acesso, tá bom? Caso você implemente alguma coisa relacionada a isso aqui de segurança. Então, como são essas regras? Você vai lá na sua MikroTik, que tem o seu IP público, né, para onde sai para a internet, e lá pelo inbox você vai em IP, Firewall, NAT, na aba NAT, né, clica no maisinho lá no novo para criar uma nova regrinha. Na aba General, você vai lá no campo Chain e coloca DSTNAT. No campo Destination Address, preste bastante atenção, porque tem um campo bem parecido chamado Source Address, mas esse aqui é Destination Address. Aí você coloca o seu IP externo. No campo Protocolo, você coloca TCP. No campo Destination Port, você coloca 2223. Muda para a aba Action e no campo Action, você coloca Destinat. No campo To Addresses, você coloca o IP do servidor de log. No meu caso foi esse daqui. Você vai colocar o IP que você colocou no servidor de log. Não é necessariamente esse que está mostrando na tela. E no campo To Ports, você coloca 22. Então você conclui essa regra, grava ela aí e cria uma nova regra. Também no mesmo local, você clica em uma nova regra e segue os mesmos passos. Na aba General, Chain Destinat, o Destination Address é o seu IP externo, protocolo TCP. Só que agora o Destination Port você vai colocar 5433. E na aba Action, você repete esse Action Destinat, o To Addresses coloca o IP do servidor de log, e aqui também muda. No To Ports você coloca 5432. Note que aqui ó, é 5433 e aqui é 5432. Então você cria essas duas regras e me mande uma mensagem me dizendo qual é o seu IP externo. E aí, com esse IP externo que você me disser, eu vou tentar o acesso para saber se essas regrinhas deram certo e estão funcionando. Ok? Então é só isso. Agora eu vou continuar nesse vídeo apenas para mostrar como seria a instalação do CentOS caso você tenha dois HDs de 2 teras, né? Eu estou colocando 2 teras só como exemplo, mas pode ser qualquer tamanho, tá? Mas caso você tenha mais de um HD para instalar nessa máquina. Então, eu vou vir aqui nas configurações da minha VM, em armazenamento, eu tenho aqui um HD de 2 teras. Eu vou clicar aqui para selecionar o outro, que é o outro HD de 2 teras. Nesse momento, a máquina está com 2. No total, 4 teras. Eu vou dar um OK. Eu esqueci aqui, eu tenho que colocar a imagem. Deixa eu voltar aqui. A imagem eu vou colocar da ISO que nós baixamos e iniciar. Ele vai dar boot pela imagem, né? A gente vem aqui em Install CentOS 7. O processo de instalação é basicamente o mesmo, mas eu vou repetir tudo praticamente que eu falei, porque talvez você chegou só até essa parte do vídeo, não viu a parte anterior, né? E veio direto para essa. Eu digito aqui português, Brasil. Eu espero um pouquinho, desço aqui, venho em rede, nome do host, repito aquele processo, escrevo log server, tudo minúsculo, aplicar. Depois eu venho em configurar, configurações IPv4, de automático eu mudo para manual, adicionar, coloco o IP que você gostaria que ficasse nesse servidor de log, a máscara e o gateway. E o DNS aqui embaixo. Clique em salvar e clica nesse botão para ligar a rede. Clique em finalizado, clique em destino instalação
Nesse momento, veja só, aparecem 2 discos. No seu caso, podem ser 2 discos, 3 discos, 4 discos, não importa. Você vai fazer o quê? Você vai marcar o primeiro, marcar o segundo, marcar o terceiro, você vai marcar todos. Depois que você marcou todos, ele até mostra aqui embaixo 2 discos selecionados, capacidade total de 4 teras, né? Você vai clicar nesse eu irei configurar o particionamento. Você clica nessa mensagem aqui do resumo do disco, né? E o carregador de inicialização. Você vê aqui que ele está marcado para instalar o gerenciador de instalação, de inicialização, aliás, no primeiro HD, que é o SDA. Caso você queira marcar nesse, só clicar aqui. Caso queira no de cima, clica aqui. Tanto faz, você pode escolher qualquer um deles. Só tome cuidado caso você esteja instalando do pendrive, para não instalar no pendrive. Verifique aqui a capacidade, para ter certeza que o pendrive não foi marcado, tá? Inclusive, nessa tela aqui, ele pode aparecer, o pendrive pode aparecer aqui também. Não marque o pendrive, marque só os discos, tá bom? Então, clica aqui em finalizado e ele vai te trazer para essa tela. Como eu tinha explicado na primeira parte do vídeo, caso os HDs tenham algum particionamento anterior, né, antigo, clica aqui em algum desses itens aqui embaixo, seleciona qualquer partição, clica em excluir nesse menos, marca essa caixinha e clica em deletar isso. Se tiver outro, mesma coisa, expande, seleciona qualquer partição, clica em menos, clica nessa caixinha e clica em deletar isso. E pronto, depois que tiver tudo deletado e esse número estiver igual a esse número, aí sim a gente pode começar a criar as partições. Então, nesse caso, você tem 2 HDs ou mais, você vai mudar aqui para partição padrão, clicar em mais. O ponto de montagem você vai colocar /boot, tem aqui nessa opção. A capacidade você vai colocar 500, adicionar ponto de montagem. Aqui ele já vai trazer que tem 2 dispositivos selecionados. Você vai clicar em modificar, vai selecionar só o primeiro, no caso aqui o SDA. Nesse exemplo que eu estou dando, são 2 HDs idênticos de 2 teras cada. Caso você esteja usando aí talvez um HD de 500 GB para fazer a instalação do CentOS e outros 2 HDs de 2 teras para onde vão ficar os dados, né? Você pode selecionar só o HD pequenininho para colocar esse /boot, tá bom? Coloca o HD menos importante, o HD com menor capacidade para ficar essa partição /boot. Se os dois forem idênticos, igual eu falei aqui, usa só o SDA mesmo. Clique em selecionar para instalar só em um, ok? Muda o sistema de arquivos para ext4. Depois você clica em mais. O ponto de montagem BIOS boot. Não coloca tamanho. Adicionar ponto de montagem. Ele já vai criar ele aqui, né? Veja que ele não mudou. Então eu tive que clicar aqui para encontrar o BIOS boot para ver que ele já criou com esse tamanho. O BIOS boot, mesma coisa. Você vai ter que clicar em modificar, selecionar só um HD, selecionar. Clica no mais, ponto de montagem swap, tamanho 2048, adicionar ponto de montagem. E aqui no swap, mesma coisa, modificar, selecionar só um HD, selecionar. E agora clica no mais de novo, ponto de montagem só barra, né, que é a raiz. E a capacidade você coloca 10 espaço GB maiúsculo, adicionar ponto de montagem. Então, ficou aqui a partição barra com 9.500 MB, quase 10 GB. Você clica em modificar de novo, seleciona só um HD, selecionar. Muda o sistema de arquivos para ext4. Então, você vai clicar novamente no mais. O ponto de montagem, você vai selecionar /home, por exemplo, mas vai apagar e vai digitar /opt. Né? Caso seu teclado tenha algum problema de digitar o barra, você faz isso para facilitar para você. Não precisa colocar o tamanho, adicionar ponto de montagem. Ele já criou aqui, ó, nesse agrupamento chamado dados, diferente das outras 4 partições que ficou no agrupamento sistema. Então ele ficou aqui com 2 teras, mas não queremos que seja 2 teras, queremos usar o espaço total. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui em modificar, tenha certeza de estar selecionando os dois, então clica em um, segura Ctrl enquanto clica no outro para marcar todos, caso tenha mais também marca todos.
clica em selecionar. Caso você esteja usando, como eu disse antes, um HD pequenininho só para instalar o CentOS, nesse momento você não seleciona o HD pequenininho. Você seleciona só os HDs grandes que vão ser usados para os dados. Clica aqui em selecionar, tá bom? E também, só voltando aqui, que eu acho que eu esqueci de falar, nessa partição barra, caso você esteja usando esse HD pequeno para o sistema, um HD só para o sistema e outro só para os dados, aqui ao invés de colocar 10 gigas, você pode colocar o espaço total desse disco, tá? Então você pode vir aqui, colocar 10 teras, 10 espaço TB maiúsculo e depois clicar em outro item, que aí ele automaticamente vai colocar o maior espaço disponível aqui para você, tá bom? Voltando aqui, então nós já clicamos aqui para selecionar os dois discos, né, aqui em barra OPT. Você muda o sistema de arquivos para ext4 e muda de partição padrão para LVM, certo? Aqui, depois que você seleciona LVM, clique em modificar. Aqui nesse nome, né, você pode colocar apenas VG_log server, que é sigla de volume group. Deixa selecionado os dois discos ou mais, né, os 3, 4 discos, onde ficarão os dados. Se estiver usando um HD pequenininho, pode deixar ele de fora nessa parte. Política de tamanho você coloca o maior possível e salvar. Nessa hora, ele não pegou o espaço máximo, pelo que eu estou vendo aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um tamanho exagerado, por exemplo, 10 espaço TB, 10 teras. Antes ele estava, olha só, com 2048 GB, ou seja, 2 teras. Vou clicar em qualquer outro item e você vai ver que ele vai atualizar. Viu só? Mudou para 4 teras. Então, se eu voltar aqui, agora ele está com 4 teras nessa partição. Ele usou todo o espaço que tinha disponível. Ok? Aqui no nome, coloca LV_OPT, porque LV é sigla de Logical Volume. Então, é só clicar em outro item que ele já atualiza. A gente já vê aqui as modificações. É só isso, a diferença básica, né, de quando você tem mais de um HD para fazer na instalação. Aí aqui é só clicar em finalizado e ele vai mostrar tudo que ele vai fazer com os 2 discos ou 3 discos, né? Vai mostrar tudo aqui. Clique em aceitar alterações. Depois disso você clica em iniciar instalação. Aqui na senha raiz, clica nela e digita a senha mudar, tudo minúsculo, @123. Aqui também mudar, @123. Clica em finalizado. E aqui agora é só aguardar até terminar essa instalação. Se você não assistiu a primeira parte desse vídeo, assiste de o que tem que fazer depois que termina a instalação do CentOS. Lá eu vou falar, né, a respeito de configurações de rede, caso tenha ficado alguma coisa errado, testar para ver se está tendo internet. E caso você tenha colocado IP público nesse servidor, me passe esse IP público para eu acessar. Caso tenha sido IP privado, veja nesse vídeo também, no final da outra instalação que eu fiz, a explicação de como criar as 2 regras de redirecionamentos que eu vou precisar para poder chegar até esse servidor. E aí me passe qual é o IP público que você tem aí para eu testar esse redirecionamento, ok?